A paz, Senhor, meus irmãos. Aqui é a pastora Socorro e nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de 1 Samuel, capítulo 31. Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos pastores, pastora Luíde Ramos e ao nosso pastor Gedeon Júnior, que nos tem dado esta oportunidade de estarmos participando do projeto da leitura bíblica diária. E como nós terminamos o nosso estudo passado, no capítulo 31, nós lemos do versículo 1 ao versículo 6. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizendo que os filisteus pelejaram contra Israel. Então, nós podemos ver agora o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, o povo a qual o Senhor separou, para ele, para a sua glória, para o seu louvor. O povo que no passado as outras nações elas temiam a nação de Israel, porque o Senhor dava vitória para eles, porque o Senhor era com eles e o povo de Deus era temido pelas grandes ações que o Senhor fez, Mas aqui nós podemos ver nesse final do livro de 1 Samuel que aquela mesma nação, a nação de Israel, o povo de Israel, eles são agora abatidos, eles são agora destruídos, como diz aqui o versículo 1, que os filisteus pelejaram contra Israel e Israel fugiu, Muitos ali foram mortos ali naquela guerra, muitos foram atingidos, aqui diz aqui, caíram atravessados na montanha. Que tristeza, Um povo que em outra época era vitorioso, era glorioso, agora cai diante do seu inimigo, atravessado nas montanhas de Gilboá. Então aqui, alguns dos soldados, eles fugiram, conseguiram sair ali no momento daquela grande peleja, mas praticamente 90% caíram ali, foram mortos ali naquela peleja. Os filisteus, eles deram em cima de Saul e dos seus filhos, perseguindo Saul e os seus filhos, e depois de matarem muitos soldados, eles mataram os filhos de Saul, No versículo 2, diz que eles mataram Jonathan, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Nós sabemos que Saul, ele não tinha só esses 3 filhos, Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, diz que ele tinha também 2 filhas. A mais velha se chamava Merabe e o nome da mais nova, Mical. E filhos homens, em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33, diz que eram Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal, que também é Isbosete. Este último, Esbaal, ele não foi morto nessa peleja, ele não foi morto nessa guerra aqui, nesse momento. Nós vamos ver a morte dele já no livro de 2 Samuel, Nós vamos ver nos próximos estudos como morreu esse último filho de Saul, que ele não foi morto nessa guerra, mas ele foi morto logo depois desta guerra, Então, o que acontece? Nós podemos ver também que quando Saul consultou aquela necromante, ela disse que ele e seus filhos seriam mortos, Mas não foram todos mortos, irmão? Então, essa palavra ela não se cumpriu totalmente, Aqui só quem foi morto foi os três filhos de Saul. Um ficou vivo, Um ficou vivo
Então, primeiro os filisteus, eles combateram os soldados, eles depois se levantaram ferozmente contra os filhos de Saul, alcançando os filhos de Saul, mataram os 3 que estavam com ele ali naquele momento, e diz que eles foram depois atrás de Saul, né? O versículo 3 diz: e a peleja se agravou contra Saul, né? A peleja foi ali, aqueles soldados, eles foram mesmo para caçar Saul, eles foram mesmo atrás de Saul, com o propósito de matar quem? De matar o rei, de matar aquele que estava à frente do exército, né? Porque ali seria a vitória garantida, ali seria a certeza de que não sobraria mais ninguém. E o que acontece? Diz que eles alcançaram a Saul, né? E eles feriram Saul. Saul ali naquele momento, ele foi ferido pelos flecheiros, né? E o que acontece? Nós, no decorrer dessa palavra, nós vamos ver que Saul, quando ele foi alcançado ali pelos soldados, ele temeu morrer nas mãos dos filisteus, né? Os soldados, irmãos, filisteus, eles não tinham misericórdia, né? Saul, ele temeu ser morto pelos filisteus. Ele sabia que eles matavam com requinte de crueldade. Os filisteus, eles tinham uma reputação, irmão, de torturar os seus cativos, né? Eles não só queriam matar, mas eles torturavam, eles escarneciam, né? Daqueles que eles capturavam, né? Então, isso até nos faz lembrar o que eles fizeram, os mesmos filisteus fizeram contra Sansão, lá no capítulo 16, 28, né? Como eles agiram com crueldade contra Sansão. E aqui Saul teme aquele povo, Saul teme ser pego com vida pelos aqueles flecheiros, né? Ele já tinha sido atingido, ele já estava ferido, mas ele não queria ser pego por eles com vida. Então diz a palavra do Senhor aqui, que ele pede ao pajem de arma dele, aquele moço que andava com ele, com as armas, com as flechas, que tire a espada dele e mate ele, né? Ele pede para que o seu moço o mate, para que ele não seja pego pelos filisteus ainda com vida. Mas diz que ali o seu pajem, aquele rapaz que andava com ele, não teve coragem de fazer isso com o seu rei, né? Ele temeu tocar na vida do seu rei. Com certeza ele sabia das vezes que Davi teve a oportunidade, né, de tirar a vida de Saul e nunca tocou um dedo. Então aquele jovem, ele foi fiel a Saul até o último momento. E é isso que a palavra do Senhor também nos ensina, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele estava ali no momento de guerra, ele nem abandonou Saul e também não teve coragem de ferir o seu senhor, né? Mas ele foi fiel àquele rei até o último momento. Nós sabemos que logo depois nós vamos ver que Saul, ele mesmo atravessa a sua espada contra si próprio, né? E diz que aquele jovem, depois que vê Saul fazendo isso, ele também tira a sua espada e se mata, né? Ele lançou sobre ele a sua espada e morreu também com Saul. Então foi um jovem fiel ao rei até a morte, até o último momento, né? Não que o fato dele ter
feito também, tirar da sua própria vida, é algo que nos diz, que nos dá exemplo. Isso aí não é exemplo para nós, mas o exemplo aqui que eu deixo é o de ser fiel ao rei, de não ter tocado, ainda que Saul já estava destruído, ainda que ele podia até ter tentado fugir, mas ele permaneceu ali naquele momento terrível. Ele permaneceu fiel ao seu rei, ele permaneceu fiel nas suas atitudes, né? Então, isso é o exemplo que ele nos deixa aqui. No versículo 6, irmãos, diz assim: faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então, ali foi derrotado o exército de Israel, um exército que era para ter sido vitorioso em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas, que em tempos passados era temido. Por quê? Porque eles quiseram um rei, né? Eles queriam um rei. A morte de Saul, ela foi também uma morte de um ideal. Israel não poderia crer que os seus problemas seriam todos resolvidos por ter um rei, como as outras nações o tinham, né? Então, talvez Israel pensou que depois que ele tivesse um rei, todos os seus problemas iam estar resolvidos. Mas nós sabemos que Saul, infelizmente, ele não foi um rei obediente e fiel a Deus. E isso foi que o matou, né? Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim: Saul morreu porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Saul, ele foi morto por causa da sua infidelidade a Deus. Aqui diz que Deus o matou, né? E entregou o reino ao filho de Jessé, porque Saul consultou os mortos. E às vezes a gente pode pensar assim: não, mas ele foi e perguntou para Deus se ele iria para aquela guerra, e Deus não respondeu. Irmãos, aqui ele perguntou para Deus, sim, realmente, mas Deus, ele era sempre o último a Saul consultar. Ele era o último a Saul ir atrás. Saul estava andando segundo a sua própria força, ele estava indo para as guerras pela força do seu braço, olhando para o seu exército, olhando o seu poder. Então, quando ele foi ali consultar o Senhor, é quando ele já não achava mais recurso nenhum para, assim, ele se sentiu tão encurralado, ele não sabia mais o que fazer, porque não tinha mais o seu grande guerreiro Davi com ele, não tinha sacerdote Samuel, né? Ele não tinha mais, como nós vimos que em outras guerras Samuel estava com ele, e grande era a vitória que Deus dava para Saul, mas quando ele se viu só, sem ninguém, sem outra saída, que ele foi consultar o Senhor, né? E o que acontece? Nós nunca devemos confiar na nossa própria força, nem confiar em pessoas que estão conosco. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor. O nome do Senhor, o nosso Deus, é que nos dá a vitória. No livro de Jeremias, irmãos, capítulo 17, versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor, né?
Maldito o homem cujo coração se aparta de Deus. Quando o Senhor está, é o primeiro lugar na nossa vida, Ele é o primeiro a ser consultado, Ele é o primeiro a ser lembrado, Ele é o primeiro que nós temos que nos levantar e ir até Ele. Não podemos nos segurar, irmãos, em nenhuma outra coisa. Na hora das guerras, na hora das batalhas, na hora das grandes pelejas, só o Senhor nos deixa de pé. Só o Senhor não nos deixa ser abatido. Só o Senhor nos dá o livramento da morte. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Mas Saul aqui, irmãos, estava andando segundo a sua própria força, confiando na força do seu braço, em quem ele era, na posição que ele tinha, talvez nos soldados que estavam com ele. Então, o versículo 6, ele diz assim: assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Eles perderam aquela guerra, eles foram mortos por causa da rebelião do seu rei. O povo de Israel, os soldados de Israel foram vencidos, irmãos, por causa das atitudes de Saul. Então, ter um rei, irmãos, como as outras nações tinham, não garantiria para Israel a solução dos problemas. O que garante a solução dos problemas, o que garante a vitória para o povo de Deus é o Senhor. Amém? E eu deixo esses versículos aqui e amanhã nós daremos o término a partir do versículo 7 em diante. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a sua família. Amém.